E aí, beleza? E se no Enem cair um tema ligado à síndrome de burnout? Você falaria o quê, hein? Já pensou alguma proposta do tipo efeitos da síndrome de burnout para a sociedade brasileira? Como é que você estruturaria o seu texto? Para começar, é importante entender o que é essa síndrome. O termo foi designado por esse sujeito aí, ó, esse tal de Herbert Freudenberg, que é um psicólogo alemão que morou um tempo nos Estados Unidos. E ele escolheu esse nome depois de ter sido ele mesmo vítima da síndrome, depois de ter percebido esse problema em si mesmo. Essa síndrome é, na verdade, de caráter psíquico e depressivo. E é uma exaustão física, mental, normalmente associada ao trabalho. Normalmente ela é diagnosticada a partir de certas características que a pessoa passa a ter. Uma delas é a despersonalização do sujeito. Como assim despersonalização? A pessoa vítima da síndrome, não é? Que adquire essa síndrome, passa a ter comportamentos que não são próprios da sua personalidade. Aquela pessoa muito alegre começa a ficar irritada, a brigar com todo mundo. Aquele sujeito expansivo começa a ficar retraído, introspectivo. A pessoa muda sua personalidade, ou seja, ela é despersonalizada. E esse acaba sendo um ponto importante para que amigos, colegas de trabalho percebam se a pessoa está sofrendo com esse problema. É claro que essa síndrome, e eu poderia colocar isso no meu texto, acaba sendo uma doença associada à modernidade, à pós-modernidade, por causa do excesso de trabalho. E, sobretudo, por causa dessa mentalidade do sucesso, essa síndrome do sucesso. A ideia de que você só é uma pessoa se você tiver sucesso. Você só será uma pessoa se obtiver sucesso, se tiver sucesso. O que é uma besteira. Você tem que ser importante. O sucesso é parte da vida. O sucesso não é a vida. E essa sociedade do sucesso, essa sociedade da performance, adoece as pessoas. Tem gente aí que vai ficar rindo de mim, porque eu sempre falo do filósofo Byung-Chul Han para falar desses assuntos. E é verdade, Byung-Chul Han, Sociedade do Sucesso. Ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço, que fala exatamente disso. Dessas depressões provocadas pela exaustão. Exaustão mental. Eu colocaria no meu texto, por exemplo, O Clube da Luta, que é um filme interessantíssimo e que dialoga com essa ideia de que as pessoas estão exaustas, certo? Tão exaustas que sofrem despersonalizações graves. Lá no filme, e para quem assistiu, não vou fazer spoiler agora, sabe do que eu estou falando, né? Quem assistiu sabe do que eu estou falando. O sujeito que tem uma vida de sucesso, uma vida legal, mas que começa a ter problemas psíquicos associados, por exemplo, à insônia. Beleza? Tranquilo? Eu colocaria no meu texto também o seguinte, que essa síndrome está associada ao trabalho. Mas existem outros elementos que contribuem muito, não é só o trabalho. É o fato de que hoje em dia as pessoas não descansam quando deveriam descansar. Elas estão conectadas o tempo todo. E aí eu falo das redes sociais, das novas tecnologias. A pessoa vai para casa depois do trabalho e continua conectado pelo WhatsApp com tantos grupos, vendo televisão, ao mesmo tempo com o computador ligado, dando uma olhada em alguma coisa. As pessoas estão conectadas o tempo todo. E até quando deveriam descansar, não estão descansando. Fora aqueles que trabalham demais, durante a semana toda e todo final de semana vão para a festa. Cuidado com uma coisa, festa, algumas viagens divertem, mas não significa que toda diversão seja descanso. O descanso está associado a parar. É o que Nietzsche fala, o filósofo Nietzsche, lá em O Crepúsculo dos Ídolos. Nós temos que nos acostumar
com a desaceleração da mente, com a leveza do olhar, a paralisação do olhar. É por isso que muita gente hoje fala de meditação, procura oração, procura um momento do dia de pensar em algo calmo, sublime, ou até às vezes de não pensar em nada. De não pensar em nada. Ou seja, a síndrome de burnout está associada ao excesso de conexões. É aquilo que o Bill Churran chama de hiperestesia. As pessoas querem ter um exagero de sensações o tempo todo, e o tempo todo, e o tempo todo. E isso está nos adoecendo. Como curar isso? Como curar essa síndrome? Ou como enfrentá-la? Primeira coisa, é fundamental saber que ela existe. E é fundamental prestar atenção nas pessoas que estão à nossa volta. Principalmente prestar atenção naquelas pessoas que mudam muito de humor de uma hora para outra, certo? Aquela pessoa que tinha um perfil durante anos e do nada mudou o perfil. É importante prestar atenção nisso. Outra coisa, é importante que a sociedade entenda, não é? A questão do descanso, a importância do descanso. E descansar não é a mesma coisa que farrear. Descansar não é a mesma coisa que se distrair. É importante que a sociedade se habitue a pensar em nada. A importância de conseguir ficar meia hora sem ligar uma televisão, sem ligar nada, só pensando. A importância disso, a importância de desacelerar em alguns momentos da vida. E tudo isso é fundamental para colocar no seu texto. Agora, é claro também que deve-se haver uma atenção muito grande, principalmente em relação a uma parcela muito específica da população. Aquela parcela, por exemplo, que tem que chegar muito cedo no trabalho, sai muito tarde, às vezes trabalha em 2 lugares diferentes, 2 empregos diferentes, e gente que dorme 4 horas por noite. Isso é um caso de saúde pública. E é interessante porque essa síndrome já foi incluída, né? Na verdade, ela será incluída a partir de 2022 na Organização Mundial de Saúde como doença. Outra parcela da população que tem sofrido muito com essa síndrome são alguns médicos, certos professores. No caso, por exemplo, da medicina, é muito comum que o profissional fique exausto de tantas horas de trabalho. E aí, é claro, né, vale aquela máxima: aquele que muitas vezes cuida da saúde do outro acaba não cuidando da própria saúde. A respeito da intervenção, eu trabalharia essas coisas. A importância de se divulgar o assunto, é fundamental que se passe a conhecê-lo, é importante que a sociedade fale sobre o assunto, é importante que as escolas deem palestras sobre isso, e é importante também, preste atenção nisso, é importante também que o Ministério do Trabalho atue orientando pessoas a não trabalharem mais do que aquilo que o corpo suporta. Seria uma intervenção interessante, certo? Seria uma intervenção interessante. Beleza? Anotou aí? Um abraço.